Ora, boa noite. Paralisação da atividade de táxi, distúrbios e atos de vandalismo marcaram a segunda-feira em Luanda. Os danos são avultados. Caconda, província da Huila, Missão Católica necessita de obras de reabilitação. Médio Oriente, mais de 14 pessoas morreram por subnutrição nas últimas horas em Gaza. Girassol Jornal, segunda-feira, 28 de julho de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Ora, boa noite. Taxistas paralisaram a atividade e deram início nesta segunda-feira a uma greve de 3 dias, como estava inicialmente previsto, apesar de, segundo o Governo Provincial, a greve ter sido cancelada no fim de semana pelas associações e cooperativas de taxistas. Para a maioria da população, o dia foi marcado por grandes constrangimentos. No primeiro de 3 dias de paralisação dos taxistas, as dificuldades começaram a se fazer sentir logo nas primeiras horas desta segunda-feira. O cenário era completamente atípico, quer nas paragens onde a concentração de pessoas era considerável, como na via em que não se verificavam os habituais engarrafamentos. Os cidadãos faziam contas à vida em como chegar aos postos de trabalho sem levar uma falta devido ao atraso. É mesmo complicado ver essa situação. Eu, por exemplo, tenho um trajeto de Viana para Benfica e estou aqui sem saber como me locomover. Muito difícil mesmo. Já estou aqui, cheguei aqui setor e ponto, até o momento não tem táxi. E eu vou aqui ao serviço, é tão próximo, aqui ao 30, até o momento não temos táxi aqui. E até porque já estão a me ligar, eu tenho que abrir o gabinete e meu chefe encontra-se já no local de serviço, eu ainda estou aqui. José, que vive na província do Bengo e trabalha em Icolibengo, sentiu na pele a falta de táxi e, para agravar a sua situação, os meios alternativos de transportes também haviam paralisado o serviço. Vivo no Bengo, trabalho no Icolibengo a essa altura e saí de casa pelas 5h30. Cheguei na Vila de Cacoaco, sensivelmente às 9 e pouco. E o cenário que vejo aqui é a ausência total de táxi. Os carros pequenos, que são aqueles que podiam apoiar, já vêm completamente cheios. Tentei conversar com os mototáxis, eles também estão em greve. Nem eles podem nos levar. E foi realmente isso que aconteceu. Taxistas e mototaxistas decidiram paralisar a atividade em protesto contra a subida do litro de combustível e o aumento do preço da corrida para 300 kwanzas. Não queremos subida do preço. Queremos pelo menos que seja 200 kwanzas o táxi e também o combustível nada de subida. Também não temos paragem certa, mano. Não temos paragem certo, ora nos tiram dali, nos metem ali, ora nos tiram dali. Também os mototaxistas também abastecem combustível. Então, quando alguém faz uma coisa, é possível obedecer. Porque às vezes vem a vantagem do país ou vem a desvantagem do país. E pronto, tudo. Nós estamos aqui parados, porque quando você levar daqui para lá e você vai encontrar alguém, só vai te bater, não sei outra coisa. Então, convém de ficar mesmo no lugar, ficar mesmo... não funcionário as nossas atividades. Sem o nosso Estado recuar da sua decisão, nós não vamos parar. Não vamos parar. Nós vamos depender de se ele baixar o preço, recuar a sua decisão, nós vamos parar. Senão, então, essa é a primeira fase e vai continuar assim para sempre. Os cidadãos falam em prejuízos avultados com essa paralisação, que, segundo entendem ainda, afeta a economia do país e familiar. Dessa vez, ao mexerem no gasóleo, afeta toda a estrutura da vida econômica e social, porque os produtos encarecem e, naturalmente, até os taxistas ficam privados de comprar algumas coisas para si mesmos. Mas, por outro lado, também impacta negativamente naquilo que é a mobilização, a mobilidade das pessoas, quer para o serviço. E, felizmente, nessa fase não há escola. A economia para, as empresas não produzem, o cidadão não tem como chegar à empresa, as empresas param, as indústrias não produzem. Durante 3 dias, eles também, não é só nós que perdemos, mas sim todos os angolanos perdem. Todos os empresários perdem, porque os seus trabalhadores, os seus funcionários não chegam lá nos serviços.
E na sequência da paralisação da atividade de táxi em vários pontos da província de Luanda, registaram-se na manhã desta segunda-feira distúrbios e atos de vandalismo. Há registro de morte e danos materiais ainda por calcular. O cenário era de estranheza para os cidadãos ao se depararem com o encerramento de algumas superfícies comerciais e armazéns de bens diversos. Na zona do Zango 1, em Icolibengo, por exemplo, os que ainda conseguiram comprar alguma coisa diziam que eram forçados a fazer tudo às pressas por causa de atos de vandalismo que aconteciam em outras zonas de Luanda. Nós também chegamos, eles já queriam fechar, mas pedimos o favor e eles abriram e fizemos as compras. Olha, vimos que a manifestação, mas de manhã eu vi pelo Facebook que a Mata disse que cancelaram tudo. Agora não sabemos por que há mais manifestação e por que está a fechar as lojas. Nesse momento o povo que está a sofrer. Precisamos de fazer compras, não estamos conseguindo fazer compras. Estão a fechar a loja Nossa Casa em função, não é, da outra loja no Calemba 2 que foi assaltada. Segundo eles, por alguns meliantes. Ainda durante a nossa filmagem no Zango, foi possível observarmos a presença desses dois jovens em que um deles tinha o rosto coberto, o que levantava algumas suspeitas de pilhagem no local. Não tardou, os dois retiraram-se do espaço após aperceberem-se que estavam a ser filmados. Entretanto, o que se presumia ser uma greve dos taxistas na sequência do aumento do preço do gasóleo acabou por se transformar em atos de vandalismos de bens públicos, pilhagens e destruição de armazéns comerciais, lojas e desordem provocado pelos amigos do alheio. O mal que está a fazer é vandalização, mas não, o povo tem razão, porque tudo subiu. O povo só está assim porque tudo subiu. Tudo subiu, gasolina subiu, gasóleo subiu e o povo está a sofrer. Você está a fazer isso, também não podia fazer vandalizar, porque as lojas também não têm culpa, porque também são povo. Somos nós mesmo também povo, estamos se matando entre nós e não podemos. As pessoas não ficam seguras, neste caso eu também estou inseguro, porque os meliantes, quando tiver que apanhar táxi, vão pedir ao automobilista que não leve nenhum passageiro. E enquanto tiver a acontecer essa turbulência, eles pretendem receber os artigos do pessoal. Nem a presença dos efetivos da ordem conseguia conter a desordem da população que, sem medidas, saqueavam os supermercados e armazéns grossistas na zona do Calemba 2, no Camama. Este cidadão, por sinal de nacionalidade estrangeira e proprietário de um dos armazéns, segundo informações recolhidas por nós no local do acontecimento, foi perseguido até o teto para entregar alguns pertences, como telefone e dinheiro. Entretanto, a polícia prontamente interveio na ação dos malfeitores, no qual condena todos os atos de vandalismo, agressões a trabalhadores, destruição de bens públicos e privados, assim como a coação sobre cidadãos que desejam exercer livremente as suas atividades, registados nesta segunda-feira. Sublinha que estão em curso investigações para a identificação dos autores e respectiva responsabilização. E continuamos com este assunto que marca o dia aqui no Girassol Jornal, que recebe Rafael Inácio, presidente da Associação dos Taxistas Comunitários de Angola. Doutor Rafael, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Iracelma. Boa noite a todos os nossos incansáveis, bravos guerreiros taxistas, nossos telespectadores que estão ligadinhos ao jornal principal da TV Girassol. Esta paralisação já tinha sido cancelada, mas para surpresa de todos, registramos esta situação que terminou com vandalismo e arruaça. Qual é o posicionamento da cooperativa de táxis comunitários de Angola diante deste cenário? Bem, vale dizer que nós estamos em representação de todos os incansáveis e bravos guerreiros taxistas. E, a ser verdade, nós somos a voz autorizada para falar em nome dos taxistas. Nós temos rostos e os taxistas nos conferiram este poder, esta autoridade para falar em nome dos taxistas. Portanto, nós estamos aqui para fazer esta análise do primeiro dia do impacto, não é? E é preciso aqui deixar claro que nós, a Cooperativa de Táxis Comunitários de Angola, CTCA, nós não somos os subscritores da carta, mas ainda assim, como a causa é legítima, a causa é digna e afeta-nos a todos enquanto fazedores deste segmento, enquanto taxistas, então nós fomos nos solidarizando com a causa. Mas, para nossa surpresa, e disse muito bem que já havia uma estratégia
obviamente acertado com o governo da província de Luanda, onde Sua Excelência, a senhora governador provincial de Luanda, Luiz Nunes, esteve presente, reuniu, falou com os autores desta manifestação, mas, para nossa surpresa, vimos um outro comunicado a dar seguimento da mesma paralisação, que é de lei. E diga-se que a medida que foi saída pelo Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, ANTT, de forma premeditada, ou seja, precipitada, sem antes solicitar os líderes das associações e cooperativas, sem ouvir as sensibilidades, sem meramente ter que se importar com as reações negativas ou positivas do nosso segmento, então fez sair um comunicado. Este comunicado que deixou os taxistas, nós os taxistas, tristes, enfurecidos, uma vez que somos parceiros, teríamos também a última palavra a dizer. Portanto, isso enfureceu os taxistas e levou com que convocasse uma paralisação nos dias 28, 29 e 30. Mas o ponto negativo desta paralisação para nós, enquanto voz autorizada para falar em nome de todos os taxistas, o ponto negativo foi a arruaça, a barricada, o vandalismo, queima de pneus, queima de bens públicos, invasão à propriedade privada, vimos aí mortes e etc. Então nós, enquanto taxistas, e nós, enquanto voz autorizada para falar em nome de todos os incansáveis, bravos guerreiros taxistas, condenamos veementemente esta atitude de arruaça, de vandalismo, atitude que deixou-nos todos de boca aberta. Mas, a ser verdade, importa aqui realçar, Iracema, para posicionar os nossos telespectadores, que nós, os taxistas, sofremos um atentado, se assim posso considerar. Ou seja... Da parte de quem? Por parte dos aproveitamentos políticos, também temos que aqui condenar com veemência essa atitude, porque... Mas este aproveitamento político é da parte de quem? Bem, vale dizer que os taxistas são pessoas ordeiras. Os taxistas sempre discutiram seus direitos sem depender de nenhum partido político, qualquer que seja. Os taxistas são exímios e verdadeiros guerreiros combatentes da linha de frente. Ou seja, nós sempre discutimos diante do Executivo a inserção do taxista às políticas públicas do Estado. Sempre temos vindo a discutir junto do Executivo, maiormente com o Ministério dos Transportes e o Governo da província de Luanda, para a profissionalização da nossa atividade. Veja que cada patrão que compra a sua viatura do tipo IAS coloca na via sem consenso nenhum e dita a regra. Ou seja, a nossa atividade é regida através do decreto 128, não é, que diz que a nossa atividade é liberal. O que nós temos vindo a pedir ao Executivo é que a nossa atividade seja uma atividade profissionalizada, como os jornalistas lutaram muito bem e hoje têm uma carteira profissional. Mas quando colocam essa questão de quem é esse aproveitamento? O taxista é uma pessoa ordeira. E os promotores desta paralisação, e porque nós também estamos solidários, somos taxistas, vivemos do táxi, sustentamos as nossas famílias no táxi. O taxista é uma pessoa de bem. A ser verdade, o taxista não teria tempo nenhum em vandalizar o supermercado, não é? Então, eu digo e condeno veementemente os aproveitamentos políticos. Porque não é verdade, Iracema, só para terminar, que são os taxistas os protagonistas de tudo quanto aconteceu, das barricadas, das arruaças, da queima de pneus. Não são taxistas. Nós, nas primeiras horas do dia, e fruto da ronda que fizemos, notamos a ausência de táxis nas principais artérias, nas principais paragens. Uma vez que a paralisação tinha sido cancelada, o que é que de facto aconteceu para que registássemos essa escassez de táxis nas primeiras horas do dia e até ao longo do dia? Vale dizer que houve uma contra-informação. Os promotores da paralisação diziam outra coisa, as redes sociais diziam outra coisa, e, de facto, algumas televisões tradicionais também informavam outra coisa. Então, houve contra-informação. Assim sendo, o pessoal ficou completamente desinformado, não é? Mas, Iracema, vale dizer que, diante desta medida, nós temos que criar estratégia, temos que criar mecanismo junto do Executivo e apelar aqui o bom senso aos taxistas, o bom senso aos meus incansáveis, bravos guerreiros taxistas, sobretudo os colegas da província de Benguela, do Huambo, Bié e Huila,
a não aderir, porque o que aconteceu aqui é todo reprovável. O que é que terá falhado para que esta paralisação terminasse da forma que terminou? Bem, temos que aqui parabenizar o GPL, porque o GPL tomou na iniciativa de convidar os líderes para um diálogo. Mas, infelizmente, muita coisa saiu fora do controle dos taxistas. Ou seja, nós somos taxistas e não somos grupo político. Os taxistas, obviamente, que é um grupo, é uma associação devidamente organizada e legalizada, cujo nosso objetivo é dignificar e valorizar o elemento taxista, lutarmos para profissionalizar a atividade. Ou seja, nós não pretendemos o alcance do poder político. Quando eu disse que os aproveitamentos políticos esteve na base da fuga de muita informação acima de tudo. Era assim, uma veja que eu falo na primeira pessoa porque eu saí de casa quando eram 5 da manhã e veja que andei com uma viatura do tipo azul e branco porque eu sou taxista. E eu estive no epicentro da confusão, que é no Clambaquiás, que é na rotunda do Calemba 2, na farmácia, onde tudo começou. E eu testemunhei, vi com os meus santos olhos que a terra onde há de comer, que aquilo que aconteceu não é protagonizado pelos taxistas. A paralisação ou o cancelamento desta paralisação que estava prevista para hoje e que ia estender-se até ao dia 30, isto na quarta-feira, teve como base, previam-se situações como estas que aconteceram hoje? Foram elementos que levaram ao cancelamento desta paralisação? Iracema, vale dizer que o tema da paralisação fica em casa. E a paralisação era de forma ordeira e pacífica. Eu costumo dizer que o taxista é um guerreiro. Então, nós não prevíamos essa subvenção da ordem. Jamais. Permitam-me, peço desculpas. E como se não bastasse, eu insisto em tocar nos aproveitamentos políticos e condenar viamente, porque nós não prevíamos. O que a gente apelou aos nossos associados, nós, enquanto cooperativa de taxas comunitárias de Cacoaco, ou seja, de Angola, nós estamos solidários. E apelamos os nossos associados a trabalharem. Mas, infelizmente, fomos obrigados a pedir com que os nossos colegas, os nossos cooperantes não trabalhassem, porque estivemos a ser coagidos e, inclusive, vandalizar as nossas viaturas. Não pelos taxistas, mas por elementos não identificados. E nós instamos a polícia e acompanhamos aqui o comunicado da polícia, e muito bem feito, não é? Que vai trabalhar para identificar elementos que não estavam ligados ao segmento de táxi, não pertence a nenhuma organização. Mas tudo isso, Iracema, está motivado mesmo na estratégia mal planificada da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Não ouviu as sensibilidades, ou seja, não teve a amabilidade, a humildade de convidar os líderes das associações cooperativas para sentarem à mesa e definirem uma estratégia. Pelo que nós queremos apelar ao senhor Ministro dos Transportes a exonerar o senhor PCA da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, porque não esteve bem. E como se não bastasse a arrogância e a petulância, isso levou ao caos. Mas ainda assim, nós vamos criar estratégias para nos próximos dias, a partir de quarta-feira, mobilizar os taxistas, apelar o bom senso no espírito de irmandade, no espírito de empatia. Porque, veja, Iracema, que o taxista, depois de estacionar a viatura, também é cidadão. E amanhã, o que é que vai acontecer? Nós apelamos o bom senso dos promotores desta paralisação e nós, enquanto voz autorizada, para suspendermos esta paralisação. Porque queremos evitar o banho de sangue. Porque o que a gente constatou, não temos como dar seguimento a esta paralisação. E, volto a repetir, nós estamos solidários com os promotores desta paralisação, mas não nesses moldes. E disse muito bem, nós não planificamos desta forma. Ou seja, os promotores não esperavam isso. E apelamos também às autoridades. Nós temos muitos líderes detidos. Muitos, desde o nosso vice-presidente da ANATA, o nosso mano Rodrigo Catimba. Também temos o nosso colega Miguel Domingos Pereira, que também está detido, e tantos outros. Então apelamos aqui o bom senso, porque direito à manifestação está plasmado na nossa Constituição. Agora, se houve subvenção à ordem, houve aproveitamentos políticos, houve queima de pneus, então a polícia que faça o seu trabalho de casa para identificar quem são estes elementos que estiveram envolvidos em arruaça, em barricadas, em queima de pneus. Porque eu testemunhei e não notei que estava envolvido os taxistas nenhum. Porém, elementos infiltrados para manchar o bom nome dos taxistas. Apelamos aqui os colegas a voltarmos ao trabalho amanhã,
porque o país precisa andar, o país precisa seguir. Rafael Inácio, tem noção de quantos azuis e brancos foram vandalizados? Quantos carros foram vandalizados? Nós estamos a trabalhar, temos uma equipa a trabalhar. Só no Calemba 2 nós registramos perto de 5 viaturas do tipo Yassa, azul e branco, que foram inclusive queimados. No município de Cacoalco, felizmente, a situação esteve calma e controlada. Não podemos dizer o mesmo do município do Calamba e Quiás, porque é onde tudo começou. Sobretudo também na Camama, que é onde nós estamos, junto aos vossos estúdios centrais. Portanto, no número exato nós não conseguimos precisar no momento, mas posso aqui informar a nossa audiência, aos nossos telespectadores, que é número avultado, desde viaturas incendiadas ou queimadas, destruição de patrimônios públicos e até privado. Isso é todo reprovável. Condenamos veementemente. Vamos criar estratégia para nos próximos dias exercermos a atividade de táxi no âmbito da solidariedade e o bom senso, cobrando apenas 250 kwanzas. Isso é possível, os taxistas estão solidários, porque o aumento de 300 kwanzas afeta-nos a todos. Muito bem. Rafael Inácio é presidente da Cooperativa de Táxis Comunitários de Angola. Muito obrigada por ter marcado presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Iracema. Saudações. E nós seguimos com a atualidade no Girassol Jornal. Elaboração do Orçamento Geral do Estado. Capacitação em destaque. O balanço conjunto da Direção Nacional de Viação e Trânsito e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dá conta do registro de 31 mortes nas últimas 72 horas, marcadas igualmente pelo registro de 76 acidentes. Comparativamente ao final de semana passado, o subinspetor da Direção Nacional de Aviação e Trânsito, Pascoal Mussungu, disse que o país registrou uma ligeira redução dos casos de acidentes e mortes, sendo que a província de Luanda continua a liderar as estatísticas de acidentes a nível do país. Dados referentes às últimas 72 horas têm como número de acidentes 76, sendo resultante destes acidentes 28 mortes. Estamos a falar de 76 feridos. Como sempre, Luanda esteve com 15 acidentes. Seguiram-se as províncias de Cabinda e Lunda Norte. São estas as províncias que, infelizmente, registraram Luanda pelas razões que temos aqui referenciado. Obviamente, proporcionalmente, nem temos comparação. Entretanto, Luanda continua a ser um mau exemplo e teve maior número de acidentes. Pascoal Mussungu disse também que os atropelamentos continuam a ser a principal causa de morte dos acidentes de viação e apelou aos populares para os cuidados a ter durante a travessia. Como causas mesmo estão os excessos de velocidade, sendo que a tipicidade, assim como a Iracema disse muito bem, são os atropelamentos. Aqui, infelizmente, registramos, o quadro manteve-se nesta ordem que liderou os atropelamentos. E aqui vai sempre o nosso apelo, reiterar a necessidade desta cultura, não é? Aqui não estende só aos automobilistas, mas sobretudo aos peões, porque continuamos, infelizmente, naquela constatação. É assim que em várias províncias as nossas ações de sensibilização também tiveram um foco muito direcionado aos peões. Sim, porque continuamos a ter má travessias, má circulação por parte dos peões. Já o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou nas últimas 72 horas um total de 41 ocorrências, dentre as quais 9 incêndios e 3 mortos. Nas últimas 72 horas nós registramos um total de 41 ocorrências. E aqui dizer com maior realce naquilo que tinha a ver com os atendimentos pré-hospitalar. E também nós tivemos o registro de 9 ocorrências, aqui são incêndios, portanto tivemos 9 registros de incêndios e os incêndios tiveram com maior causa. Aqui sublinhar o curto-circuito, que tivemos 5 casos dos 9. E continuamos aqui a chamar a atenção naquilo que tem a ver com os conselhos úteis que nós temos passado. Precisamos acatar para que os números possam reduzir. Durante as 72 horas, nós tivemos o registro de 3 resgates de cadáver. O primeiro tratando-se de um feto
Portanto, um feto que aparentava ter entre 7 e 8 meses e, portanto, fizemos esse resgate numa das valas da nossa cidade. E na sequência das manifestações protagonizadas hoje aqui em Luanda, a esta altura, vamos estender o nosso sinal ao encontro do Ailton Fernandes, que está a acompanhar a conferência de imprensa da Polícia Nacional, na voz do subcomissário Mateus Rodrigues. De diversas naturezas, portanto, um conjunto de atos que levaram à alteração à ordem e segurança pública ao nível da província de Luanda. Agora vamos atualizar, portanto, vamos dizer informar que a situação está sob o controle das nossas forças, portanto, a situação atualmente é estável. Aqueles focos de desordem que nós tivemos de manhã já estão controlados, portanto, nós temos as nossas forças a controlar estes locais. Dizer que, diante do quadro que se gerou, as nossas forças, portanto, tomaram um conjunto de medidas que resultou na detenção de mais de 100 suspeitos, portanto, a apreensão de alguns bens que estavam na posse dos indivíduos que cometeram os atos de violência. Também reiterar que dos danos causados tivemos a danificação de cerca de 20 autocarros de transportes públicos. Os veículos danificados particulares ainda estão por contabilizar. Em termos de dados, ainda são preliminares, portanto, continuamos a calcular e a receber as informações sobre aquilo que efetivamente ocorreu. E, do ponto de vista das medidas, elas continuam elevadas. As nossas forças, como disse, continuam nas ruas a garantir que aqueles pequenos focos de desordem sejam, portanto, desativados. Queremos, mais uma vez, aproveitar os microfones e as câmaras para desencorajar, portanto, qualquer ato de desobediência, dizer que as forças públicas, as forças de segurança pública, não vão tolerar estes atos de desordem pública. Serão tomadas medidas drásticas, medidas cabais, no sentido de repor a ordem pública a todo custo. Queremos reiterar, desencorajar os cidadãos que estão a praticar este tipo de atos, dizer que nós estamos a investigar. Como disse na primeira comunicação, temos dados, temos imagens, nós continuamos com a investigação e todos aqueles que praticaram os atos de pilhagem, eles serão detidos. Para além desses 100, haverão outras detenções e todos eles serão levados aos órgãos de justiça. Muito obrigado. Ouvíamos ao subcomissário Mateus Rodrigues e o balanço das ações de vandalismo protagonizadas nesta segunda-feira por vários cidadãos aqui em Luanda. Mais de 100 indivíduos foram detidos e 20 autocarros foram danificados. De resto, uma matéria que a Rede Girassol vai continuar a acompanhar e vai trazer em outros serviços de informação. A Missão Católica de Caconda, na província da Huila, necessita de obras de reabilitação devido ao seu avançado estado de degradação. Com 134 anos de existência, a instituição religiosa, elevada à categoria de monumento histórico em 2014, comporta uma escola do ensino geral, internato, posto médico e campos agrícolas. A Missão Católica de Caconda necessita de obras de reabilitação devido ao elevado estado de degradação. Com 134 anos de existência, a instituição religiosa, elevada à categoria de monumento histórico em 2014 pelo Ministério da Cultura, comporta escolas do ensino geral, internato, posto médico e campos agrícolas. Hoje a missão carece de reabilitação, como vê, o edifício já velho, então precisa de um socorro. São 134 anos de existência, caminho de 150, então é para nós um desafio grande mantermos esta infraestrutura tal como nós vemos. Então vai ser duro para nós vermos um dia essa missão a cair e nós a olharmos, não é? Nós não temos soluções técnicas, então pedimos a todo um favor, pelo menos, para que esta missão seja, pelo menos, reabilitada, não é? Com todas as infraestruturas que ela comporta. Atualmente, o internato da missão, com capacidade para 100 jovens, alberga apenas 12, devido às dificuldades de vária ordem.
Apesar dos constrangimentos, a Igreja vai continuar a desempenhar o seu papel social junto da comunidade local. Tal como a gente já sabe, a Igreja é missão, a Igreja é serviço, e gostaria de ver esta Igreja continuar a crescer, não é? A continuar a dar o seu máximo, a evangelizar o povo e a levar o Evangelho a todos aqueles que de facto ainda continuam a necessitar. A administração municipal de Caconda reconhece as dificuldades que a missão centenária enfrenta para a realização do seu papel social. Castilho Cacumba fala em trabalho de advocacia para a mobilização de apoios. Nós estamos aqui perante uma instituição que historicamente já contribui para o desenvolvimento do país, essencialmente na área social, para além da evangélica. E é a nossa preocupação que a instituição vai se degradando cada vez mais. Isto tem um impacto muito grande, não só para o próprio trabalho social e religioso da Missão Católica de Caconda, mas também sabemos o impacto que isso tem para a economia do município no âmbito, por exemplo, do turismo religioso. Portanto, é nossa ideia que ali onde for possível, nós temos estado a fazer como administração todo o trabalho de advocacia para que sempre que possível apareça alguém que nos dê uma mão para que esta instituição, pelo menos o edifício, não se degrade cada vez mais. O Presidente da República vai condecorar nos dias 14 e 15 de agosto próximo mais a 743 personalidades. Diferentes áreas da vida pública, social, económica, científica e cultural do país. Deste total, 100 cidadãos serão condecorados na classe Independência, enquanto 643 integram a classe Paz e Desenvolvimento, como forma de homenagear o seu papel na consolidação do Estado democrático e de direito, bem como na promoção do progresso económico e social. O Ministério das Finanças, através da Direção Nacional do Orçamento do Estado, promoveu nesta segunda-feira um seminário sobre as instruções e elaboração do Orçamento Geral do Estado. O seminário visou esclarecer e dar orientações aos órgãos da Administração Central do Estado sobre os pontos que irão nortear o processo de elaboração do OGE 2026. Todos os órgãos da Administração Central do Estado e delegados provinciais das Finanças reuniram-se nesta segunda-feira em seminário para orientações precisas sobre o processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado 2026. A secretária de Estado para o Orçamento, Josiane de Souza, destacou que o principal volante para a elaboração do OGE são as prioridades e eficiência nas escolhas dos projetos. O principal desafio analisado e discutido entre os colegas é a necessidade mesmo de priorização, por isso é que é o principal volante para a elaboração do orçamento deste ano. Ou seja, não obstante nós temos necessidades extremas, há necessidade de haver foco, eficiência nas escolhas das ações para que elas tenham então um efeito necessário e desejado na vida da população. Então o que norteou principalmente o encontro de hoje foi a necessidade de melhor priorização de ações a serem executadas no âmbito do Orçamento Geral do Estado. Para a responsável, há necessidade de se analisar as prioridades para que as ações do Estado tenham um impacto na vida da população. O princípio base deste ano é a priorização. Há necessidade de nós melhor analisarmos as prioridades de execução para garantir que as ações a serem orçamentadas tenham de facto um impacto positivo sobre a vida da população. O documento ainda não está elaborado, é o orçamento do próximo ano. Agora estamos a definir as bases para a elaboração, estamos a dar as principais instruções que depois vão apoiar os gestores públicos a consolidarem as suas propostas orçamentais. No seminário sobre a elaboração do Orçamento Geral do Estado 2026, representantes de diversos órgãos do Estado viram um conjunto de regras a serem implementadas. O responsável do Departamento de Políticas e Normas da Direção Nacional do Orçamento, Joanes Dembo, avançou as diretrizes que o documento traz. Este documento traz um conjunto de alterações. Por um lado, reforça a necessidade de priorização das despesas. Não é? Estamos a falar, por exemplo, da carteira de investimento público, com mais de 3 mil projetos. Portanto, a priorização da despesa é fundamental. Além disso, também, para este orçamento que se avizinha,
não serão permitidas a inscrição de novos projetos, tendo em conta a dimensão da própria carteira e a limitação financeira. Portanto, novos projetos financiados por recurso ordinário do Tesouro não serão permitidos, por um lado. Também a necessidade de análise de sensibilidade, análise de risco nas projeções fiscais é fundamental, no sentido de garantir, então, coerência das próprias projeções fiscais. Para o cumprimento rigoroso das novas orientações, há ainda alguns desafios por se ultrapassar. Dificuldades são digamos, transversais, de diferente ordem, quer seja técnica, não é? No sentido de que algumas unidades orçamentais não cumprem com as condições precedentes para a execução dos projetos, portanto, este é um dos elementos, mas também temos as limitações financeiras que são gerais em si do próprio sistema, mas que, de certa forma, temos continuado a reforçar para que a execução possa ocorrer sem grandes constrangimentos. Órgãos da Administração Central do Estado recebem orientações para a elaboração do Orçamento Geral do Estado 2026. Ficou patente que é necessário definir prioridades para que os projetos do Estado tenham impacto na vida da população. E o Ministério da Administração do Território, em parceria com os diversos setores da Administração Central do Estado, realizou esta segunda-feira uma reunião nacional que visa, entre outros objetivos, avaliar o grau de implementação do processo de reforço da desconcentração administrativa e financeira junto dos órgãos da administração local do Estado. Mais de 300 competências já foram transferidas dos órgãos centrais para os órgãos do governo provincial. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para as autarquias locais, Fernando Manuel. Essas competências, algumas delas, devem ser também desconcentradas a nível das administrações municipais, o que neste momento totaliza cerca de 3.092 competências transferidas para os órgãos da administração local do Estado. Este processo de desconcentração administrativa e financeira é um passo, é o caminho que devemos seguir para o processo de autarquização, ou, se quisermos, para o processo de descentralização administrativa. Hoje, o que estamos a fazer aqui, em conjunto com os 21 governos provinciais, na pessoa dos senhores vice-governadores para os serviços técnicos e infraestrutura, é fazer um balanço e avaliar o grau de implementação dessas competências que foram transferidas, que antes eram executadas pelos departamentos ministeriais e que hoje foram transferidas para os governos provinciais e, consequentemente, dos governos provinciais para as administrações municipais. Porque nós entendemos que qualquer serviço público é melhor prestado lá onde estão as pessoas, com os órgãos do Estado que representam o poder central a nível dos territórios e que possam, com maior eficiência, maior eficácia, prestarem esses serviços às nossas populações. O secretário de Estado, Fernando Manuel, falou igualmente dos trabalhos que estão a ser feitos para a melhoria das infraestruturas necessárias para as províncias fronteiriças. Dentro dos eixos de implementação, temos o eixo das infraestruturas. Por esta razão, nesta reunião, está também o secretário de Estado das Obras Públicas, que vai falar a seguir sobre infraestruturas necessárias para acomodar os vários serviços, incluindo os municípios de fronteira. Ou seja, nasceram mais 36 municípios de fronteira e esses municípios merecem do Governo Central uma atenção especial em termos de infraestrutura para acomodação. Portanto, estão todas a funcionar, em alguns casos em infraestruturas adaptadas, mas, como sabe, isto é um processo e estamos a trabalhar para melhorar as condições em termos de infraestruturas dessas administrações municipais de fronteira. E a vice-governadora para o setor técnico e infraestruturas da província do Zaire, Ângela Diogo, disse que os representantes provinciais apresentaram preocupações no âmbito da transferência de competências e da separação de poder entre os governos e as administrações. É necessário que essas transferências de competências estejam bem aclaradas do ponto de vista de regulamentação
para que não entramos em conflitos com algumas outras leis já existentes e, sobretudo, naquelas que têm a ver com as competências dos governadores, as competências dos administradores. Por outro lado, também traz-nos a grande preocupação das transferências. Os orçamentos têm que ser bem definidos, porque ao fazermos uma proposta, ou seja, um enquadramento orçamental, nós ao fazermos uma transferência, automaticamente temos que rever esta adequação orçamental, principalmente porque há leis que definem algumas competências, até de limites de orçamentais para algumas províncias. E é necessário que se abra essas janelas para permitir que essas províncias, ao receberem essa transferência técnica da competência de um determinado trabalho ou serviço, tenha também esta competência do ponto de vista de limitação de recursos financeiros. Participaram da reunião o secretário de Estado para as autarquias locais, a secretária de Estado para o Orçamento, vice-governadores provinciais para os serviços técnicos e infraestruturas, bem como diretores provinciais dos gabinetes de estudo e estatísticas. Ainda sobre os acontecimentos registados hoje em Luanda, em nota, o Birro Político do Comitê Central do MPLA vem a público manifestar a sua mais veementemente condenação às ações de vandalismo registadas em diferentes localidades da província de Luanda, que causaram enormes prejuízos materiais ao Estado, às famílias e às empresas, além de comprometer a ordem, a segurança, a tranquilidade pública e o bem-estar da população. O Birro Político reforça o compromisso do MPLA com a paz, a estabilidade e o desenvolvimento de Angola. Lamenta e condena energeticamente todo e qualquer ato que possa colocar em risco a ordem e segurança públicas. Ressalta que a violência e o vandalismo não representam os valores e princípios do MPLA como partido responsável e comprometido com a causa do povo, nem os princípios e valores que este mesmo povo sempre defendeu. O Birro Político denunciou que as ações de vandalismo visam de forma deliberada manchar e dificultar a celebração com júbilo dos 50 anos da proclamação da independência nacional, num momento histórico de orgulho e unidade para todos os angolanos. Reitera que a independência e a soberania do país são conquistas de todos os angolanos e que tais atos antipatrióticos atentam profundamente contra os valores de unidade, reconciliação, paz e progresso, e exorta igualmente os jovens angolanos a não se deixarem manipular por grupos, movimentos ou indivíduos que incitem a violência e o vandalismo. Considera que é fundamental que cada jovem assuma uma postura de responsabilidade, de paz e de civismo contribuindo para a construção de uma Angola melhor, cada vez mais forte e unida. O Birro Político do Comitê Central do MPLA apela às autoridades competentes para que intensifiquem as ações de investigação e punição aos responsáveis morais e materiais por estes atos, apelando que a justiça seja feita de forma célere e eficaz. Apela o povo angolano a manter a calma, a serenidade, a unidade e a responsabilidade cívica e reafirma o compromisso do MPLA de continuar a trabalhar incansavelmente para a construção de um país. A Girassol, regresse connosco. Até já. Bem-vindos já de volta ao Girassol Jornal, um workshop de vigilância epidemiológica e diagnóstico clínico e laboratorial da lepra. Decorreu nesta segunda-feira aqui em Luanda, no âmbito do Programa de Cooperação entre o Brasil e Angola. Durante o certame, o coordenador do Programa Nacional de Controlo da Lepra adiantou que 1000 casos já da doença foram diagnosticados em 2024. Apesar de, em 2002, ter reduzido significativamente o número de casos de lepra no país, atualmente Angola conta com mais de 500 casos diagnosticados desta doença tropical negligenciada.
A informação foi avançada nesta segunda-feira pelo coordenador do Programa Nacional do Controlo da Lepra, Ernesto Afonso. Nos últimos tempos, o número de casos tem aumentado, sobretudo aqueles com deformidades com grau 2, uns indicadores preocupantes e importantes no controle da doença. Em termos da situação epidemiológica, temos uma prevalência de menos de um caso, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, em 10 mil, não é? Menos de um caso em 10 mil habitantes. Temos uma incidência para o ano de 2024, cerca de 1.000 casos diagnosticados, não registrados. Portanto, o número de casos diagnosticados anualmente ronda por aí a 1.000 doentes. Deste número, algumas províncias apresentam-se com maior incidência, incluindo Luanda. Angola é endêmico, mas entre essa endemicidade destacamos a província do Huambo, Huila, Bié, Luanda, constam na nossa lista com alta endemicidade. Entretanto, o dermatologista Luvalo Dongala destaca a importância do diagnóstico precoce da doença. Quando a lepra é diagnosticada logo no princípio, ou seja, logo no início da doença, facilmente consegue-se cortar a cadeia de transmissão e prevenir as complicações. Isso é o surgimento da doença em estado mais agravado. Segundo o especialista, a comunidade deve saber identificar os sinais da doença. Já que a lepra é uma doença infecciosa que afeta a pele e os nervos periféricos, então é a comunidade conseguir identificar a lepra logo no início da doença, isto é, através dos sinais e os sintomas que vai apresentar a nível da pele, aparecimento de manchas claras, aparecimento de borbulhas na pele e perca de sensibilidade. Portanto, conhecendo esses sinais e sintomas, a comunidade facilmente consegue identificar precocemente e dirigir-se a uma unidade sanitária para fazer o diagnóstico correto e iniciar logo o tratamento. A hanseníase é transmissível e pode ficar em estado de incubação durante 2 a 5 anos. É uma doença infecciosa causada por agente bacterioso, ou seja, Mycobacterium leprae, que afeta a pele e os nervos periféricos. A via de transmissão é contato prolongado com pessoa que tem essa doença e que não faz tratamento. A inalação por via respiratória, ele vai inalar os bacilos, atingem a mucosa nasal, quer dizer, vias respiratórias altas, e vai se distribuindo em todas as partes do corpo, alojando-se na pele, onde começam a surgir os primeiros sinais e sintomas. Segundo o profissional da saúde, a lepra também tem as suas consequências. Se não tratar no princípio, a doença vai progredindo, vai criar mutilação das extremidades, afetando os nervos periféricos, até causando a mutilação. Os dedos vão caindo, vão surgir aquelas feridas crônicas, aquelas feridas nas extremidades, e que incapacita a pessoa dentro das suas atividades. A pessoa não morre pela doença, propriamente dito, mas acaba por ter uma morte social. Sendo uma doença de saúde pública, por outro lado, a profissional da saúde, Neuza Lazar, realçou a importância do workshop que uniu brasileiros e angolanos. Como é uma doença causada por Mycobacterium leprae, igual a que causa a tuberculose, a vacinação contra a Mycobacterium leprae, ou seja, a vacina de BCG, também já demonstrou uma eficácia na prevenção desse tipo de doença. Do outro lado, é a própria, ou seja, os autocuidados que as pessoas também devem ter no seio da família, quando estão perante alguém com diagnóstico de lepra em tratamento. Informações apontam que Angola consta entre os 23 países com maior número de casos de lepra. Esta patologia abrange todas as idades e uma mãe afetada pode transmiti-la ao seu bebê durante a amamentação. E foi lançado na província do Bengo, precisamente na comuna do Quicabo, o Ano Agrícola Juvenil e a primeira cidade agropecuária da juventude. O projeto é de iniciativa do Conselho Nacional da Juventude.
Com mais de 300 hectares, a cidade de agropecuária vai permitir aos jovens da região dinamizar a agricultura com aposta em diversos produtos. O sonho, que anteriormente era limitado devido às condições de difícil acesso ao local, hoje é uma realidade, com perspectivas positivas para os habitantes da zona. A meta é alcançar mais de 40 toneladas de produtos do campo. Nós hoje procedemos ao lançamento das primeiras sementes para que durante os próximos, no máximo os próximos 4 meses, nós possamos voltar cá para proceder à primeira colheita. Estamos extremamente satisfeitos porque é caminhar que se faz o caminho e no decurso do caminho feito nós encontramos muitas dificuldades. Mesmo no período que mobilizamos as máquinas bulldozers para a abertura da via, dos 17 km de via, nós fechamos cerca de 6 pântanos e fizemos 2 pontes. Isso é um trabalho que nos levou aproximadamente 6 meses, mas muito árduo, com muita dedicação e muito sacrifício, mas pronto, hoje felizmente conseguimos percorrer esse perímetro de aproximadamente 17 km e os nossos carros chegaram tranquilamente. Também podemos testemunhar o lançamento das sementes, que, como disse, no máximo nos próximos 4 meses procederemos a colheita dos primeiros produtos do campo feito lançado, nesse caso, por jovens do Conselho Nacional de Juventude. Além da agricultura, outros serviços sociais são cotados no projeto para atender às necessidades primárias da população local. Vamos ter escola de campo, postos de saúde e casas de campo. Também, por intermédio do nosso parceiro, parceiro do projeto, vamos poder ter aqui fábricas de transformação de produto do campo. Portanto, teremos produtos como tomate, que poderão ser transformados aqui em massa de tomate para facilitar o escoamento daqui do campo para os supermercados que têm mostrado disponibilidade para poderem ser os primeiros compradores dos produtos feitos pelos jovens aqui no campo. Para o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, responsável por financiar os projetos das cooperativas, já são 15 processos em carteira e a intenção é aumentar o montante, que até o momento ultrapassa os 300 milhões de kwanzas. Nós temos um período de análise do processo que, de acordo aos regulamentos do BNA, não deverão exceder os 45 dias. Recebemos os processos a semana passada e pensamos então cumprir este prazo estipulado. Em 45 dias ou em menos tempo nós poderemos dar uma resposta sobre os processos. O FADA continuará a fazer acompanhamento. Aliás, o acompanhamento faz parte do processo de concessão de crédito. Tão logo o mutuário é financiado, nós começamos com acompanhamento no início e durante o decorrer do projeto. Aliás, é bem sabido que os projetos só têm sucesso quando são bem acompanhados. O projeto, que não se limita apenas à província do Bengo, deve ser alargado para as outras regiões de Angola. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, defendeu nesta segunda-feira em Genebra, Suíça, ao intervir na 15ª Cimeira das Mulheres Presidentes dos Parlamentos, mais envolvimento das mulheres nas ações que visam dar resposta ao que chamou de desafios emergentes à paz, à segurança e à proteção global. As alterações climáticas que intensificam conflitos por recursos naturais e que obrigam deslocações forçadas que afetam sobretudo as mulheres e meninas, sublinham que a paz e a segurança só serão duradouras quando forem também inclusivas, justas e com a voz das mulheres. Referiu que o Parlamento angolano tenha afirmado o seu compromisso inabalável com a promoção da paz, com a estabilidade e a segurança, em particular a segurança alimentar. Destacou o compromisso e
e os esforços em prol da paz e da segurança na região dos Grandes Lagos e a formativa como os parlamentares angolanos têm participado na promoção do diálogo como caminho para a gestão dos conflitos. Enalteceu também o papel da mulher como promotora da paz a nível mundial. A 15ª Cimeira das Mulheres Presidentes dos Parlamentos decorre sob o lema Liderança para a Paz Inclusiva e Duradoura. 14 pessoas morreram das últimas por subnutrição, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Entre as vítimas mortais, há uma criança. Confira a seguir o Compacto Internacional. O Ministério da Saúde de Gaza anunciou terem morrido 14 pessoas por subnutrição nas últimas horas no enclave palestiniano, elevando o número de mortos por fome para 147 desde o início da guerra, em outubro de 2023. Uma das vítimas mortais registadas nas últimas horas foi um bebê. Do total de pessoas que morreram de fome no enclave, 88 eram crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo grupo extremista Hamas, mas cujos dados são considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidas. Um deslizamento de terra causado por fortes chuvas poderá ter provocado o descarrilamento de um comboio neste domingo no sudoeste da Alemanha, que causou 3 mortos, indicaram as autoridades. O acidente fez pelo menos 3 mortos e 41 feridos. Entre os mortos estão um maquinista de 32 anos, um maquinista em formação de 36 e um passageiro de 70 anos. Os peritos forenses determinam as causas exatas do acidente. O presidente dos Estados Unidos promete dar ao homólogo russo Vladimir Putin entre 10 a 12 dias para acabar a guerra na Ucrânia. Caso contrário, vai aplicar sanções a Moscovo. Estou a estabelecer um novo prazo de cerca de 10 ou 12 dias a partir de hoje. Não há razão para esperar. Não vemos qualquer progresso, adiantou Donald Trump. A Ucrânia saudou a decisão e a firmeza do Trump ao anunciar a intenção de encurtar o prazo de sanções. Trump acrescentou estar muito desiludido com Putin depois de ter anunciado a 14 de julho que ia aplicar sanções a Moscovo em 50 dias caso a Rússia não terminasse a ofensiva na Ucrânia. Kwanza Sul, jornadas parlamentares do MPLA em destaque. Mudança de página, a atualidade esportiva encerrou neste fim de semana em Benguela a 32ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol Sub-14 em masculino e feminino. O clube de equipas em masculinos e femininos, com as partidas disputadas no pavilhão do Matrindinte e da Casa de Pessoal do Porto de Lobito. As partidas da final colocaram em campo, em feminino, o Clube Desportivo 1º de Agosto e o Ferrovia de Angola, com vitória do Clube Ferroviário de Angola por 60-57, para satisfação dos técnicos de basquete de formação. Essa foi uma daquelas vitórias que nós chegamos aqui, que seja o que Deus quiser. A gente lutou, a gente fez. Tivemos um campeonato provincial, afinal foi com a mesma equipa, mas nós chegamos aqui decididos para ganhar e pela graça de Deus a gente conseguiu. Eu sinto satisfeito pelo trabalho que nós fizemos, porque sinto, isso é escalão de formação, escalão de base, não é? Perdemos e não tenho que reclamar com situação nenhuma. Por seu turno, o Petro de Luanda venceu no jogo da final em masculino o Clube Desportivo Cidade do Quilamba por 64-41. A competição esteve em alta dentro do retângulo de jogo para satisfação dos dois técnicos. É sempre bom participar nos campeonatos e ganhar. Acho que eu devia isso aos meus atletas. É um sonho, é um trabalho de 10 meses duro, nada melhor do que sair vitorioso. Batemos muito bem com a equipa do Petro, porque o Petro é campeão provincial, vinha com o objetivo de também ganhar o nacional. Aqui no Lobito fomos muito bem acolhidos, a organização teve uma nota 100%. E só temos a agradecer, foi uma boa organização. Mais do que a competição, nas palavras da vice-presidente da Federação Angolana de Basquetebol, ficou a experiência e a convivência dos jogadores de formação. É a primeira competição para muitos desses meninos que cá estão
Acredito que essa competição, que é a primeira e nessas idades, fica na memória para a vida toda. Dizer que daqui vamos escolher muitos meninos para as seleções principais, porque massificar é o primeiro passo para aquilo que nós queremos para o país. Foram 18 clubes de formação provenientes das províncias da Huila, Namibe, Luanda e Benguela que participaram da 32ª edição do Campeonato de Basquete Sub-14. Os jogos disputados nos pavilhões do Matrindinde, na cidade de Benguela, e Casa do Pessoal, na cidade de Lobito, decorreu de 17 a 26 de julho. O piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri, venceu o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1. Partimos para o último intervalo desta edição. Até já. Está de volta ao Girassol Jornal. O grupo parlamentar do MPLA promete usar a memória das conquistas históricas como base para impulsionar o futuro do país. Este é o foco da terceira edição das Jornadas Parlamentares do Partido dos Camaradas, que teve início nesta segunda-feira na província do Kwanza Sul. As jornadas decorrem até ao dia 31 deste mês, sob o lema preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Estas jornadas têm como objetivo refletir sobre os 50 anos de independência. A vice-presidente do MPLA, Mara Kiosa, fez a abertura oficial destas terceiras jornadas e disse que este momento não são de meras formalidades, mas sim de aprendizagem e união entre os parlamentares. A celebração dos 50 anos da independência nacional nos remete também a uma profunda reflexão sobre as nossas conquistas, os desafios, os sacrifícios consentidos, mas também as vitórias alcançadas. Ilustres deputadas e deputados, as jornadas parlamentares não são meros encontros ou formalidades. São momentos de reflexão e introspeção, espaços de aprendizagem, de troca de experiências que não só enriquecem o nosso trabalho, mas, sobretudo, permitem o contacto com o soberano povo angolano. E vale sublinhar que nesta edição os temas escolhidos são da mais alta importância, desde a influência do Reino do Congo na formação dos parlamentos africanos, à evolução do poder legislativo em Angola, passando pelo papel do poder local e das autoridades tradicionais até as perspectivas econômicas do país. Mara Kiosa pediu que os deputados sejam agentes de mobilização para o aumento da confiança do povo. E estou segura que no contato com os munícipes, com as mulheres, com os jovens e com as crianças, a presença dos ilustres deputados será um farol de luz e esperança, permitindo assim o aumento da confiança do povo ao nosso partido. O presidente do grupo parlamentar do MPLA, Joaquim Antônio dos Reis Júnior, disse que pela primeira vez as jornadas se realizam fora do município sede de uma província. Caros camaradas, as jornadas que hoje iniciam decorrem sob o lema preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Camarada vice-presidente, caros camaradas, pela primeira vez o MPLA realiza as suas jornadas parlamentares na província do Kwanza Sul e, pela primeira vez, realizamos jornadas parlamentares fora do município sede de uma província. Viemos realizar as jornadas parlamentares aqui no Akukungu em homenagem ao slogan "A vida faz-se nos municípios". A forma como cada um de nós se posicionar e agir neste evento é que vai determinar que alcancemos ou não os nossos objetivos. Os deputados vão percorrer os 24 municípios que compõem o Kwanza Sul. O governador da província, Narciso Damásio dos Santos Benedito, disse que este momento é de satisfação. Este é um momento de significado especial para nós. O Akukungu
hoje símbolo de dinamismo, de resiliência e esperança, acolhe com orgulho esta importante iniciativa política e institucional promovida pelo Grupo Parlamentar do MPLA. A vossa presença aqui enobrece esta cidade e fortalece o espírito de unidade nacional, diálogo e compromisso com as grandes causas do povo angolano. Estão aqui 82 deputados dos mais de 100 que compõem o grupo parlamentar do MPLA para acompanhar as terceiras jornadas parlamentares que decorrem na província do Kwanza Sul, município do Akukungu. E a fechar esta edição, um comunicado: por força dos atos registados hoje, as instituições bancárias que operam em Luanda anunciaram em comunicado que não estarão abertas ao público amanhã. E estão contadas as notícias no Girassol Jornal, nesta edição de segunda-feira, 28 de julho de 2025. Acompanhe a seguir o Girassol Debate. Boa noite e até amanhã.